Olá, pessoal. Sou o professor Júlio Vieira. Nós havíamos combinado uma aula para comentar as literárias indicadas para a primeira etapa da UFVJM 2020, né, o SASE 2020. E, infelizmente, não foi possível que essa aula acontecesse hoje. Então, eu estou fazendo aqui esse vídeo para que nós possamos falar um pouquinho dessas obras e, havendo necessidade, vocês podem me procurar, fazer perguntas e eu farei de tudo para responder antes da prova de domingo, tá? Então, comecemos. As obras indicadas são Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, um romance, o poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo, e o filme O Contador de Histórias, dirigido por Luiz Vilaça. Tá? Vamos começar por Úrsula. Vou falar individualmente de cada obra e no final eu vou traçar uma linha que as conecta de alguma maneira, tá? Para fazer um comparativo entre elas. Tentar entender o que a pessoa que escolheu essas obras para indicar para a prova do vestibular estava pensando quando indicou três obras e qual a temática que estabelece uma relação entre elas, enfim. Tá? Então vamos lá. Primeira obra é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Tá? Maria Firmina dos Reis, essa imagem que vocês estão vendo aí, é apenas uma possibilidade, tá? Porque nenhuma foto real, nenhuma fotografia real ou pintura, não se tem notícia da imagem real da Maria Firmina. Tá? As imagens dela que chegaram até a atualidade são especulação, não se tem certeza da autenticidade dessas imagens. Esse romance, publicado em 1859, ele teve um certo sucesso na época, mas ficou esquecido até ser resgatado, ser encontrado em um sebo por um historiador nos anos 60 do século passado, né? Mais ou menos nos anos 1960, e aí ele voltou à tona. É um romance muito importante, porque além de ser a primeira escritora da literatura brasileira, a primeira mulher a publicar um romance no Brasil, ela também era uma escritora negra. Então, nós temos aí elementos que fazem com que ela tenha uma representatividade muito grande. Nós temos ainda no auge do romantismo, que coincidia com um período de ainda escravidão no Brasil, né? E nós temos uma mulher negra que vai escrever e vai abordar na sua obra questões de gênero e de raça, tá? Isso é importante observar no livro, vocês vão ver, eu vou destacar alguns trechos em que se fala disso. Tá? O livro, ele podemos dizer que ele é simples, tá? Simples de se ler, porque a linguagem do romantismo, a linguagem do romance romântico é uma linguagem simples. A própria autora publicou na imprensa em 1860 essa nota. Esta obra, digna de ser lida não só pela singeleza e elegância com que é escrita, como por ser a estreia de uma talentosa maranhense, merece toda a proteção pública para animar a sua modesta autora a fim de continuar a dar-nos provas de seu talento. É interessante que a nota elogiosa é escrita por ela mesma. Tá? Então, resguardadas as proporções que se deve dar ao autoelogio, mas ela estava tentando se estabelecer num universo que era eminentemente masculino. Né? Todos os escritores reconhecidos da época eram homens, né? Então, e ela admite aqui a singeleza, mas também fala de uma elegância na escrita que o romance realmente tem, é um romance muito bem escrito. O romance, ele é um romance romântico, tá? Então, o que nós vamos ler nesse romance de mais relevante são os subtemas, são as narrativas paralelas que se constroem, tá? O enredo principal gira em torno
da estrutura triangular tradicional do romantismo. Existe uma mocinha, uma heroína idealizada, né? Uma moça cuja beleza encanta já à primeira vista, um mancebo, né? Que é o Tancredo, esse herói romântico que vem cavalgando lânguido num cavalo branco, e se apaixona à primeira vista pela mocinha, né? E um vilão, que é o Comendador Fernando. Na edição do livro que eu estava lendo, teve até uma. Foi até engraçado, porque quando eles vão descobrir a identidade do segundo pretendente de Úrsula, né? Que por acaso é tio dela, eles vão falar: você conhece o Comendador F de P? Aí eu ri pra caramba desse FDP aí, mas era o Comendador Fernando. Mas, enfim, essa estrutura é tradicional no romance romântico. Vocês vão encontrar, por exemplo, no célebre A Escrava Isaura. Né? Você tem a escrava, Isaura, a escrava branca, idealizada, o herói e o vilão. Isso, gente, é um reflexo do maniqueísmo, que é uma característica própria do romantismo. O que é o maniqueísmo? É essa separação completa entre o bem e o mal. Tá? O bem é o bem puro e o mal é o mal puro. Então você não vai encontrar nenhum laivo de bondade no Comendador Fernando e nenhum laivo de maldade em Úrsula ou Tancredo. Tá? E o final desse romance, eu não vou ficar contando a história do romance aqui, mas o final é trágico, porque o Fernando assassina o Tancredo, ele já era o assassino, confesso, do pai de Úrsula, responsável por todo o sofrimento pelo qual a mãe de Úrsula passou, e depois assassina o amor de Úrsula, que é Tancredo. Né? E ela, ao ver o seu amor morrer logo após o casamento, enlouquece e morre. E ele, quando finalmente ele sente algum remorso, ele se interna num convento, ele, eu me refiro ao Comendador Fernando, ele se interna num convento e vai ter um pedido de perdão a Deus no seu último suspiro, quando ele também morre. Então, diferente do final feliz tradicional do romance romântico, nós temos um final trágico, à moda de Shakespeare, em, com todas as suas tragédias, por exemplo, Romeu e Julieta. Né? Na literatura brasileira, nós podemos traçar um paralelo com Inocência, do Visconde de Taunay, né? Em que os amantes morrem em função da impossibilidade de realizar seu amor. Né? Então, o enredo é bastante simples, certo? O foco narrativo também é o foco narrativo tradicional do romantismo. Nós temos um narrador que é observador onisciente, um narrador que narra em terceira pessoa, que sabe dos pensamentos, dos desejos, dos medos, de tudo que acontece na cabeça das personagens, tá? Com marcas de metalinguagem, que é uma coisa interessante, porque esse narrador, em alguns momentos, principalmente mais na introdução do livro, ele vai dialogar com o leitor. Tá? Ele vai falar leitor, leitor bondoso e paciente, enfim, ele vai se referir ao leitor. Isso é um traço interessante de metalinguagem. O tempo da obra é linear, mas abre-se espaço para diversas digressões. Por exemplo, a Luísa B., que é a mãe de Lúcia, de Úrsula, a Luísa B. vai contar a história do seu amor e da morte de seu marido, né? Que ela atribuía ao irmão, ela desconfiava que fosse o irmão, porque o irmão nunca aceitou a relação com um homem de condição social inferior. Né? Essa
essa suspeita vai se confirmar depois, tá? Também o Tancredo vai fazer uma digressão longa narrando a história de seu amor por Adelaide, que vai depois, que era uma sobrinha de sua mãe, a quem ele amava muito a mãe e ele passou a amar muito a Adelaide, que era sobrinha de sua mãe, que ela criava como filha adotiva, mas Adelaide, quando ele promete casamento a Adelaide, ele consegue o consentimento do pai para se casar com ela, mas ele vai viver em outra cidade, trabalhar em outra cidade, em outra comarca, durante um ano, e quando ele volta para finalmente se casar, Adelaide está casada com seu pai, né, com o pai de Tancredo. E aí é uma decepção muito grande, enfim. Então ele vai contar, ele abre um espaço para contar a história desse amor frustrado por Adelaide. Tá? Então o tempo tem essa linearidade, nós vemos a história se desenrolar desde a queda do cavalo de Tancredo, que acontece já nas primeiras páginas do livro, até a morte do vilão lá, cujo nome eu esqueci, do comendador Fernando, até a morte do vilão, isso se desenvolve com linearidade, certo? Só que abre-se espaço para digressões para explicar ao leitor elementos que são introduzidos na narrativa, como a paralisia de Luísa B., a Adelaide, o nome pelo qual Tancredo chamava durante seu delírio, enfim. Tá? Então o tempo é linear, mas com digressões, com essas narrativas de um tempo anterior, de um tempo passado. Um dos temas paralelos da obra, e é muito importante se ressaltar isso, porque é uma escritora negra falando, né, é a escravidão. Então a obra tem a escravidão como tema. Né? Em diversos momentos são descritos com detalhes os horrores pelos quais os escravos passavam na mão de senhores cruéis, como o pai de Tancredo e como o comendador Fernando. Tá? Então aqui eu tenho uma citação da página 18 do livro, que é a apresentação do Túlio, que se torna depois amigo do Tancredo, que foi quem primeiro o socorreu no acidente com o cavalo, já na introdução do livro. O homem que assim falava era um pobre rapaz, ao que parecia contar 25 anos, e que, na franca expressão de sua fisionomia, deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão, e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, que o nosso clima e a servidão não puderam resfriar, embalde, dissemos, se revoltava, porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. Então já está colocando aí a condição de submissão em que se encontrava o Túlio, né? Porque ele era escravo. E como isso era uma covardia. Tem todo um capítulo, né? O capítulo 9, ele é todo dedicado à preta Susana, que é mãe de criação do Túlio e que é um personagem importante nessa narrativa da escravidão. Por quê? Porque a preta Susana é nascida em África. Então ela viveu a liberdade, ela viveu os terrores do navio negreiro, né, do tumbeiro, como era chamado. Ela teve a sua liberdade cerceada, ela foi vendida como objeto, enfim, ela viveu tudo isso, então ela conta o que ela sofreu na pele. Né? A africana, isso é a reação da Susana logo depois que o Túlio conta para ela que ele está livre, porque o Tancredo lhe comprou a liberdade. Tá? A africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou: sim, para que essas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus.
mas é um tributo de saudade, que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade, continuou Susana com amargura. Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla. Não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente do meu país, e louca de prazer a essa hora matinal em que tudo aí respira amor. Eu corria às descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com o sorriso nos lábios, a paz no coração, divagávamos em busca das mil conchinhas que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Então a senhora, a preta Susana, está contando aí como era feliz e ditosa a sua vida, como ela casou com um homem a quem ela amava, né? E que depois ela foi raptada e vendida, transportada como objeto, enfim, tudo isso que vocês já conhecem. Leiam este capítulo que é importantíssimo. Tá? Só para ressaltar, vocês encontram o PDF desse livro porque é domínio público, tá bom? Então vocês conseguem ler com muita facilidade. Também vai ser abordado nesse livro a questão da condição de submissão feminina, tá? Os maus tratos que as mulheres sofriam nas mãos de homens prepotentes, rancorosos, autoritários, né? Meu pai era para com ela um homem desapiedado e orgulhoso. Isso é o Tancredo falando da mãe dele, exatamente no capítulo em que ele conta a história do seu amor por Adelaide, a prima, né? Minha mãe era uma santa e humilde mulher. Quantas vezes na infância, malgrado meu, testemunhei cenas dolorosas que magoavam e de louca prepotência que revoltavam, e meu coração alvoroçava-se nessas ocasiões, apesar das prudentes admoestações de minha pobre mãe. Então, o pai dele cometia os mais absurdos abusos contra a mãe, né, por puro autoritarismo, e ele presenciava esse sofrimento da mãe. Tá? Então, a Maria Firmina e esses casos, assim, essas narrativas, tanto do sofrimento do negro quanto do sofrimento da mulher, essas narrativas são voz autoral no texto. Tá? Você percebe que é uma inserção da autora querendo denunciar esses assuntos, esses aspectos, esses males da sociedade da época. Então, isso é uma questão interessante no livro. Você tem que pensar que é uma mulher negra, ela mesma dizia-se filha bastarda, né? Então, uma mulher negra escrevendo em 1859. Né? Então, ela era uma mulher muito à frente de seu tempo. Né? A linguagem, gente, vocês podem ver que é uma linguagem assim, olha essas adjetivações duplas, por exemplo, minha mãe era uma santa e humilde mulher. Né? Então sempre tem essas adjetivações duplas que vão enfatizar aquilo que o autor está dizendo. E vocês vão encontrar diversas descrições da paisagem natural, tudo nos moldes do romantismo mesmo, tá? O que foge aos moldes do romantismo é essa denúncia direta da escravidão, tá? Essa denúncia direta da escravidão e essa denúncia da condição feminina na época. Tá? O segundo texto que nós temos que analisar é o poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Tá? Conceição Evaristo nasceu em Belo Horizonte em 1946, é formada em letras pela UFMG, tá? Onde ela trabalha até hoje, depois de toda uma vida acadêmica, que não precisa destacar aqui. Mas eu vou ler o poema e depois eu volto comentando estrofe por estrofe. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias,
debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, vocês veem que eu coloquei fotos da Conceição Evaristo nas 3 slides em que eu distribuí o poema, é porque eu estava escolhendo uma e eu achei todas tão bonitas que eu quis colocar várias, então. Mas voltando ao poema, vocês percebem que existe uma gradação a cada estrofe, né? E essa gradação vai levar o leitor de uma situação de sofrimento até culminar numa situação de liberdade, de geração em geração. Então, isso vai falar da voz de minha bisavó, a voz de minha avó, a voz de minha mãe, a minha voz e a voz de minha filha. Notem que a voz, o eco da vida, liberdade, ele é futuro, tá? Ou seja, ele é algo ainda em construção, ele é algo ainda a ser conquistado, mas é um futuro certo. Na voz de minha filha se fará ouvir. A escolha do tempo futuro do presente dá essa certeza de que o resultado da luta que essas pessoas travam hoje, e a Conceição Evaristo é muito participativa nesses movimentos pelos direitos dos negros, pelo reconhecimento e valorização da cultura negra, enfim. Então, o resultado disso é o eco da vida liberdade. Então, você tem uma gradação que vai desde o sofrimento nos porões do navio. Esse sofrimento é herdado pela avó na condição de escrava, né? Ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A mãe não era escrava, mas era lavadeira. Lembrem dessa condição de lavadeira, porque se você tem aqui a condição da avó, que é a mesma condição da preta Susana na narrativa lá de Úrsula, tá? Você tem aqui a voz da mãe, que é lavadeira, assim como a mãe do Roberto Carlos Ramos, do qual nós vamos falar daqui a pouco no filme Contador de Histórias, tá? Então, ecoou baixinho, revolta no fundo das cozinhas alheias. Então, assim, é uma condição de submissão que passa de geração em geração. É uma condição de subalternidade contra a qual se há de lutar para se conquistar essa liberdade. Tá? E existe uma... Esse poema fala de ancestralidade. Né? Por quê? Porque os ecos das vozes é que vão falar pela voz da filha. Tá? A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Então, a filha é o resultado de toda essa ancestralidade. O reconhecimento dessa ancestralidade é que vai levar ao fortalecimento dessa luta e à conquista ou à reconquista da liberdade e do espaço perdido. Tá? Então, a voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje e o agora. Tá vendo? A voz de minha filha é o futuro. Né? Ela traz em si o ontem, o hoje e o agora. O ontem, a bisavó, a avó, a mãe e a minha voz. Né? A voz da Conceição, a voz do eu lírico que se manifesta aí. Né? E a voz da filha é que vai ecoar tudo isso para a vida liberdade. Tá? É um poema belíssimo, foi muito bom ter lido. Eu já era fã da Conceição Evaristo, mas esse poema especificamente eu não conhecia.
E por último, nós vamos falar do filme, O Contador de Histórias. O Contador de Histórias é a cinebiografia do Roberto Carlos Ramos. A voz dele é a voz narrativa no filme. O próprio Roberto Carlos é o narrador do filme, tá? E ele era o filho mais novo de 10 irmãos. E no filme ele vai contar como ele saiu da casa de sua mãe e levado por ela para a FEBEM, porque ela acreditava que levá-lo para a Fundação Estadual para o Bem-Estar do Menor, a FEBEM, era a garantia para ele de um futuro brilhante, né? De um futuro melhor do que o que ele teria vivendo ali naquela condição de sofrimento com os 10 irmãos. Tem, inclusive, no filme, falava do frango no domingo, né? Que no domingo tinha frango, aí depois já não tinha mais frango, depois já não tinha mais arroz, depois já não tinha mais feijão e ficou só a canjiquinha. Então, era uma situação de dificuldade muito grande, né? Aí a mãe dele vê, domingo era o único dia em que eles iam ver televisão na casa de um vizinho. A mãe dele vê na casa desse vizinho a propaganda da FEBEM dizendo que as crianças que fossem levadas para a FEBEM iam sair de lá médicos, advogados, engenheiros, né? E ela se encantou com aquela propaganda e resolveu dar essa oportunidade ao filho. Ela só poderia levar um e escolheu o Roberto Carlos porque era o mais novo, tá? É, a mãe era lavadeira, assim como a mãe que se manifesta, que aparece lá no poema de Conceição Evaristo. Ele usa uma metáfora belíssima quando ele diz que a mãe dele alvejava tanto os lençóis dos patrões que parecia que ela estava pendurando nuvens no varal. É belíssima essa fala, né? Aí ele vai para a FEBEM, na FEBEM ele sofre ali com a influência do ambiente, principalmente depois que ele completa 7 anos, ele vai conviver com os adolescentes maiores, né? Maiores do que ele, crianças até 14 anos, né? Ele vai aprender ali um monte de coisa errada, vai tentar fugir da FEBEM um monte de vezes, centenas de vezes, como ele mesmo diz. E aos 13 anos ele já é considerado irrecuperável. Até que ele é encontrado, na verdade, por uma pedagoga francesa que estava ali conduzindo uma sua pesquisa. Ela vai levar esse menino para casa dela, vai fazer de tudo para esse menino se ambientar, vai alfabetizá-lo, vai dar amor, vai dar atenção. E quando termina a pesquisa dela, que ela precisa voltar para a França, ela o adota e o leva para a França junto com ela, né? Ele vive por lá 12 anos e volta, já estudante de pedagogia, vai visitar a mãe, né? Contar para ela, ela que diz, deu tudo certo, meu filho, uma cena muito bonita, muito, muito tocante, né? E ele, ele vai, numa espécie de epílogo do filme, ele vai voltar a FEBEM, só que dessa vez como estagiário. Ele era, ele se tornou pedagogo depois, assim como a Marguerite, que o adotou. Ele quis ser pedagogo e ele voltou para a FEBEM para fazer estágio. E uma cena, a última cena do filme é ele contando para as crianças a mesma história com a qual ele foi alfabetizado, que é a história do 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, um romance francês, tá? Um livro muito bonitinho de se ler. E a frase final do livro, quando ele comemora que ele conseguiu aprender a ler, porque ele tinha... Pessoas diziam que ele tinha dislalia, descalculia,
dislalia a dificuldade na fala, descalculia a dificuldade para raciocínio lógico-matemático, dislexia, que é a dificuldade para ler, né? Mas mesmo assim ele foi alfabetizado aos 13 anos lendo o livro de Júlio Verne. E a última frase do livro de Júlio Verne diz: "E por fim, quem pode dizer que viu de perto as profundezas do abismo? Só dois homens, o Capitão Nemo e eu." Esse eu aí que ele fala, né, que aparece citado na frase final de Júlio Verne e que aparece lá no livro quando ele está terminando de ser alfabetizado, esse eu serve também como primeira pessoa para o narrador. Por quê? Porque ele esteve nas profundezas do abismo, né? Ele viu de perto as profundezas do abismo, ele conviveu com criminalidade, com droga, com violência, com tudo que a sociedade é, com tudo a que as pessoas menos favorecidas são submetidas na realidade, né? E ele conseguiu superar tudo isso quando ele teve oportunidade, tá? Essa é a grande questão, oportunidade. Então, quando a gente vai analisar essas três obras juntas, a gente tem que pensar que as três vão falar de liberdade, tá? As três vão falar da condição do negro na sociedade, porque o Roberto Carlos Ramos é negro de uma família de negros da Pedreira Prado Lopes, em Belo Horizonte, né, uma favela central em Belo Horizonte. A Conceição Evaristo está contando no poema essa história do negro, né? E o romance Úrsula, escrito por uma negra, aborda esse tema do negro, esse anseio por liberdade. Se no romance o se no romance a liberdade vem para Túlio, por exemplo, com a alforria que é comprada por um branco, né? A alforria que é comprada pela bondade de Tancredo, né? No poema de Conceição Evaristo, essa liberdade ela é conquistada, né? Ela é conquistada e ela é conquistada por meio do reconhecimento dessa ancestralidade e da valorização dessa ancestralidade e da luta, né? E no caso do Roberto Carlos Ramos, a liberdade se conquista pela educação, pela atenção que ele recebeu da Marguerite, mas principalmente pela educação, a leitura. O ato de liberdade maior no filme é o contato com a narrativa, com a fabulação. O que diferencia o Roberto Carlos Ramos dos outros garotos com os quais ele conviveu era a sua habilidade de contar histórias, né? Isso ele fala em outras entrevistas, não no filme. Mas o ato de ler para ele era essa liberdade. E essa citação do Capitão Nemo, né, quando ele fala que viu as profundezas do abismo, e ele conclui e vira para Marguerite é, e fala, eu consegui, isso é a conquista da liberdade, tá? Era isso que eu tinha para dizer. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu estou no, no WhatsApp para os meus alunos. Quem não for meu aluno que estiver vendo esse vídeo pode mandar dúvida por comentário também, que não tem problema. Tá? E boa sorte na prova de domingo. Obrigado pela atenção. É isso.